outras famílias aqui da comunidade e de outras comunidades também que estão aqui conosco. É uma alegria estar aqui nessa comunidade. Agradecemos também o convite, né, de vir aqui. Acredito que não fazer uma palestra, mas conversar um pouco como a palavra de Deus foi proclamada, partilhada agora, né? Primeiro gostaria de falar do tema. E o tema de hoje diz que o amor, ele não escraviza, ele liberta. E para falar de amor, nós devemos começar a falar de uma pessoa, Deus. Se a gente perguntar qual a definição que você dá para Deus, para mim a definição mais correta é: Deus é amor. Quando você diz que Deus é amor, você já diz tudo. E aí, se a gente for olhar lá no livro de São João, no capítulo 3, versículos 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus é assim, sem tamanho, sem limites, ter um filho só e dar esse filho ao mundo para salvar a humanidade. Depois também percebemos o amor de Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo, como nós vimos no Evangelho, que estava com os discípulos na barca. De repente, os discípulos ficam lá e ele chega andando sobre as águas e eles se assustam, né? E até pensam que aquele Jesus Cristo seria o que mesmo? Um fantasma, né? Na verdade não era. Esse Jesus Cristo que pegou pessoas simples como nós para ajudar assim na sua missão, foi aquele Jesus Cristo que ele amou de todas as formas, não só com palavras, mas com gestos. Amou as pessoas do jeito que as pessoas eram, prostitutas, leprosos, pecadores. Ele amou todos. Ele não era a favor do pecado, como ele não é, mas ele ama todos os pecadores. E esse Jesus Cristo, na sua vida, ele demonstrou aqui na terra o amor a todos. E não é à toa que depois de 2014 anos, ele é lembrado pelo mundo todo e vai ser sempre lembrado pelo que ele fez. Ele revolucionou o mundo de tal forma que ele é eterno. Ele é início, meio e fim. E é o Salvador de todos, não tem outro igual a ele. E como se não bastasse tudo que ele fez, ele acaba fazendo um gesto que eu acredito que é o maior de todos, que é abrir os braços na cruz para dar vida por todos nós. E não há maior amor do que dar a vida pelos outros, e ele fez isso. Se olharmos também para pessoas que amam, tem um exemplo como nós cantamos no cântico inicial, a grande família de Nazaré. Falamos de Jesus, mas agora de Maria. Aquela mulher simples, humilde, mas que deu assim a sua vida em favor de todos. Porque Maria, ela ajuda a trazer a salvação ao mundo. Se não fosse Maria, a salvação não tinha vindo. Porque quem é a salvação? Jesus Cristo, não é verdade? E ela foi que disse sim, como diz o livro de Lucas: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Prometida a casamento, ela nem pensou no que seria, o que ia acontecer e o que o noivo ia pensar dela e que a sociedade ia falar dela. Ela disse: eu quero ser a mãe do Salvador. E ali naquele ventre santo foi gerado o Salvador do mundo. Então a gente nota assim o quanto ela ama. Ela não pensou em si, ela pensou nos outros.
Que se ela tivesse pensado em si, ela dizia, não, prometido a casamento, não vou aceitar. Ficar grávida, não é isso? Mas ela não pensou. Ela pensou no amor a todos. E depois falo de uma quarta pessoa, que é José, aquele que nós festejamos e que aqui nessa comunidade temos assim como um título operário. São José também, que ele demonstrou o amor que ele tinha para com a sua esposa, para com o filho adotivo, com a humanidade. Porque se ele não amasse Maria, ele tinha abandonado, tinha largado, não queria nem saber, porque ela ficou grávida não dele, mas por obra e graça de quem? E do Espírito Santo. Sem ter assim relacionamento com homem nenhum, ela engravida. Mas para um homem entender isso, não é fácil. Já imaginaram isso? A noiva aparece grávida. Nos dias de hoje, muitos iam pensar logo o quê? Que tinha traído, não é verdade? Mas ele não. Ele não pensou dessa forma, até porque ele demonstrou assim para Maria e para toda a humanidade o seu amor. E é por isso que hoje ele se encontra nos altares. E a gente sabe que festejar um santo não é adoração, é bom que se diga isso, não é? Festejar um santo significa você seguir o exemplo dele. E aqui no Emília Andrade nós temos um bom exemplo, São José. Como diz aí o final do cântico inicial, lá no final diz, se todos os pais em José se espelharem. Se todas as mães em Maria se olharem, não é? Enfim, fala em Jesus, serão mais famílias quanto mais se amarem. Então, o santo é como se fosse aquele exemplo. Na figura do santo, a gente percebe a figura de Cristo, porque ele viveu para Cristo. Se olharmos também a primeira leitura que foi lida, fala que esse amor de Deus, de Jesus, de José, mas vamos falar agora também do amor nosso, que estamos aqui, e de tantos outros, não é? Ele precisa ser um amor que não deve ser com medo, aquele medo que os discípulos tiveram. Não é? Quem ama não deve sentir medo, porque quem ama confia. Não é verdade? Uma outra coisa também, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, aí lá na primeira leitura, na carta de São João, diz que você é o quê? Mentiroso, porque você diz que ama a Deus que não vê, e seu irmão que você vê que está ali. Não é verdade? Então o amor a Deus a gente se manifesta quando a gente ama o próximo, ama o outro. E quando a gente ama, a gente se doa. Né? Na comunidade, a gente serve. É uma forma de a gente amar, você se doar à comunidade. Existem tantas pastorais aí, a pastoral da criança, a pastoral da juventude, a pastoral da família. Então é uma forma de você mostrar que você ama. Porque o grande beneficiado quando você participa de uma pastoral é você. Porque você está ali para aprender. E ao mesmo tempo, quando você aprende, você ensina e você ajuda a comunidade a crescer. Então isso é uma forma de amar. É na comunidade, quando você se disponibiliza, se coloca a serviço, mas também você expressa o seu amor na sua casa. E aí agora eu falo da família.